Amém? E nós vamos estar ouvindo sobre o milagre. Amém? Nessa noite. Quem quer ouvir milagre? Quem acredita em milagre? Então, diante de vocês está um homem a qual ele é um milagre. Vamos orar por ele? Aleluia. Glória a Jesus, meu Deus. Nós colocamos a vida do Cristiano nas mãos do Senhor. Pai, o abençoe e continue fortalecendo a cada dia. Pai querido, sabemos que será tremendo esse testemunho. Então nós precisamos que o Senhor mande os seus anjos, que já se encontram aqui, mas que desembanhem as espadas agora e repreendam todo espírito de dispersação, tudo aquilo que possa tentar impedir a voz do Senhor de ser ouvida. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre os teus filhos. Abençoa cada coração que vai ouvir, Senhor, esta mensagem, este testemunho. Nós cremos que hoje, poderoso Senhor, estamos felizes com a presença do teu filho aqui e sabemos que seremos mais cristãos a partir desta noite, ao vermos o milagre tremendo do Senhor na vida dele, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso para o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Eu gostaria de saber se estão aqui os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Então eu gostaria de ouvir um aleluia. Aleluia. Um glória a Deus. Um amém. Amém. Todo mundo espera uma bênção na vida, né? Vocês esperam? Eu guardei uma bênção por 39 anos. E essa bênção chegou para mim há 3 anos e 4 meses. Eu sou um milagre. Quando vocês olham para mim, vocês acham que eu fui o quê? O que eu fiz da minha vida? Quando vocês olham para mim, o que vocês veem? Amém, né? Não dá para ver nada, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos limpa completamente. Deus, Ele nos transforma. E quando Deus nos chama, Ele não nos envergonha. Ele não permite que nós sejamos envergonhados. Agora, para nós sermos uns verdadeiros adoradores, para sermos verdadeiros adoradores, é preciso algumas coisas. Glória a Deus. Amém? É preciso algumas coisas. E uma das coisas que nós precisamos é andar armado. Por isso eu quero saber quantos estão armados aqui. Continue com as Bíblias levantadas. Eu quero ver quantos estão armados aqui. E agora eu pergunto para vocês que não estão armados: por que estão armados? Por que estão desarmados? Nós devemos andar armados. E agora eu vou dar uma chance para vocês que não trouxeram a Bíblia, mas tem um celular, tem uma Bíblia no celular. Quantos trouxeram um celular com uma Bíblia? Tem Bíblia aí? Olha, não pode falar mentira, hein? Se eu pegar um celular e olhar que não tem Bíblia, fica feio, né? Mas como o acusador é Satanás, nós não vamos fazer isso, né? Porque nós não somos acusador. Irmãos, eu trouxe uma mensagem, o Espírito Santo mudou a mensagem, e eu acho que tudo é para a honra e para a glória de Deus. A Bíblia diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem os teus ouvidos para que não possa ouvir. Isaías 59, no versículo 1. Abra aí seu celular e a sua Bíblia. E antes da gente começar a ler, a gente abrir a Bíblia, eu gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus de eterno amor, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Tu és digno de toda honra, Senhor, e toda adoração. E aqui nós nos encontramos reunidos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que a Tua voz encha os nossos ouvidos, ó Pai, de alegria.
e faça o nosso coração bater de esperança. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Então Deus, Ele estende as mãos para nos salvar, e Ele escuta também as nossas orações. Amém por isso? Olha, o tema que eu trouxe hoje foi o resgate, resgatá-los. Glória a Deus, amém. E Deus, Ele quer resgatar algumas almas aqui. Glória a Deus. Existem algumas pessoas, algumas almas que precisam ser resgatadas. Você sabia que é possível a gente ter uma vida de igreja, ser igrejeiro? Você sabia que é possível a gente viver uma vida de igreja e ao mesmo tempo estar perdido? É possível a gente estar perdido dentro da igreja. Misericórdia, né? Mas Deus, Ele tem planos. Ele tem planos para cada um de nós. Ele deseja salvar a cada um de nós. E muitas das vezes a gente fica procurando Deus, mas dentro da gente tem aquele vazio, porque na verdade nós não estamos procurando Deus, nós estamos perdidos e longe de Deus. E quem está à nossa procura é o próprio Deus. Lá em Gênesis 3 diz que quando Adão e Eva pecaram, quando eles comeram do fruto, eles logo se sentiram nus e eles se esconderam. E sabe o que Deus fez? Deus foi à procura deles e disse: Adão, onde estás? E Adão respondeu o quê? Senhor, eu me escondi porque tive medo. Mas Deus sabia onde ele estava, e Deus sabe aonde está você. Deus sabe aonde está o teu coração neste momento, e é possível que o teu coração esteja lá fora, sabe, nas preliminares do carnaval, naquele pagodinho da esquina. Mas Deus diz para você aqui: ei, se concentra aqui. A gente nunca deve vir para uma igreja desarmado. Sabe por quê? É possível que hoje nós temos 40 mil religiões catalogadas. Misericórdia. Esse povo podia estar tudo junto, adorando juntos, sendo felizes juntos. Mas 40 mil religiões catalogadas, qual que é a igreja verdadeira? Nós precisamos andar com a Bíblia, porque ela nos revela todas as coisas. É a única forma de revelação que Deus usa para cada um de nós. E se você não anda com a tua espada, se você não coleia a tua Bíblia, se ela não está velha, não está manchada, tu está perdido, velho. A linguagem do jovem é: tu está perdido, mano. Tu está perdido. E por muitos anos eu vivi perdido. Veja, é possível se perder tendo tudo. É possível se perder tendo tudo. A Bíblia nos conta no livro de Mateus 18. A Bíblia nos conta no livro de Mateus, no versículo 18, e no capítulo 18 de Mateus, no versículo 10. Mateus 18, versículo 10. Nos conta a parábola da ovelha perdida. Vocês já ouviram essa parábola? Quantos conhecem a parábola da ovelha perdida? Saiu um pastor com 100 ovelhas, e pelo caminho uma de suas ovelhas se perdeu. Se você pegar Mateus 18, versículo 10, você vai encontrar essa história. No meio do caminho uma das suas ovelhas se perdeu, e o pastor, ele deixou as 99 lá no aprisco,
Ele deixou no curral as 99 e ele foi à procura de uma ovelha. E quando ele encontrou, ele a trouxe para o rebanho. Vamos ver. Vede, não desprezeis a qualquer desses meus pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos do céu veem insensatamente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem vem salvar o que está perdido. O que vos parece? Se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se extraviasse, não deixaria as 99 e indo procurar a que se extraviou? E porventura, encontrando-a, em verdade vos digo que há mais prazer sentirá por causa desta que está perdida, do que pelas 99 que estão aqui na igreja. Sabe qual que é o nosso dever? Salvar ovelhas. E se no teu coração você não tem desejo de amar o teu próximo e salvá-lo, você está perdido. Deus quer que nós salvemos ovelhas. E se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo trouxe você até aqui. Você precisa crer nisso. O nosso coração ele é perverso, é desesperadamente corrupto, segundo a palavra de Deus. E se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te trouxe. Amém por isso? Existia uma parábola que conta de 2 filhos. O vento balançou aqui e tirou tudo que eu tinha aqui de ordem. A parábola de 2 filhos. O pai chegou para um dos seus filhos. Eu creio que quem lê a Bíblia aqui vai saber da história, né? O pai chegou para um dos teus filhos e disse: filho, vá para a lavoura. E esse filho disse: não vou. E o pai chegou para o segundo filho e disse: filho, vai para a lavoura. E esse filho: não, pai, eu não vou. Só que esse filho logo depois se arrependeu e foi. Qual que vocês acham que alcançou misericórdia? O primeiro ou o segundo? Pois é. E quantos de nós estamos aqui dentro da igreja e quando a bispa fala assim: vamos, levantam a mão e depois ninguém comparece? Dentro do teu coração você disse: não, eu não vou, e não foi. Mas superficialmente você levantou tua mão. Mas existe aqueles que talvez não se levante na hora, mas que depois o coração fica doendo, e esse aparece aqui. Há mais júbilo para o pecador que se arrepende. Os anjos fazem festas. Amém por isso? Amém. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é para nossa correção. Vamos ler lá? Olha, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, no versículo 3. Na verdade, 2 Timóteo 3, 16. Me perdoa. Amém? Todos estão escutando? 2 Timóteo 3, 16. Que diz assim: toda, não é só o Velho Testamento ou o Novo Testamento, escutem, não é só Salmos, não é só Provérbios, não é só Apocalipse, escutem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoante e perfeitamente habilitado para todas as obras. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é útil para o ensino. Você quer ter uma boa profissão? Corre para a palavra de Deus. Você quer prosperar? Corre para a palavra de Deus. Você quer dignidade? Corre para a palavra de Deus.
Agora também diz que ela é boa para repreensão. E quem aqui gosta de repreensão? Nós ficamos irados quando alguém nos repreende, mesmo que nós estejamos errados. Ninguém gosta de ser corrigido, mas a palavra diz que a Bíblia também ela serve para repreensão, e Deus muitas das vezes vai te repreender, meu irmão, porque dentro do teu coração perverso maquina coisas estranhas, coisas que não agradam a Deus. Sabe, vocês maridos, muitas das vezes pensamentos estranhos, jovens sozinhos, pensamentos estranhos, sabe? Mulheres, pensamentos estranhos. Mas a Bíblia também diz que serve para a educação na justiça. Deus ele tem um povo justo, e esse povo justo vai ser justificado na volta de Jesus. Quantos creem na volta de Jesus? Sabe por que a gente tem que andar com a palavra? Você sabe? A Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus, não é? Então abra seus livros lá em Malaquias 3. Malaquias é um livro, antes de Mateus, é no meio da Bíblia certinho. Malaquias 3, 6. Amém? Quem não encontrou e quem não tem acesso à Bíblia, escuta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, você sabe o que é bem-aventurados na Bíblia? Você sabe o que é bem-aventurado? Felizes ou alegres, tá? Bem-aventurado quer dizer felizes ou alegres. E a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que pratica. E se você, meu irmão, tem lido, bom, se você tem escutado, melhor ainda. E se você tem saído por aí proclamando de alegria a mensagem de salvação, parabéns. Porque nós sabemos que em Apocalipse, olha lá para vocês verem, meus irmãos. Daqui a pouquinho eu vou entrar no meu testemunho, mas vamos deixar aqui o Espírito Santo falar um pouquinho através da sua palavra. Eu pulei? Vamos lá? Malaquias 3,6. Porque eu, escutem, porque eu, Deus, o Senhor não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o nosso Deus, Ele não muda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Deus não muda, toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis, Apocalipse, tudo que está aqui é verdade. Vocês devem seguir tudo à risca. Nada daqui foi mudado, nada daqui foi tirado. E se vocês creem em alguma coisa que está aqui que foi mudado, é mentira. Sabe por quê? Apocalipse 22, 18 e 19. Vamos lá. Apocalipse 22, 18 e 19. A Bíblia diz que nosso Deus não muda. E diz também que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então vai acontecer uma coisa aqui agora, olha lá. Apocalipse 22, 18 e 19. Amém? Eu, a todo aquele que ouve as minhas palavras desta profecia, deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Quem já leu o livro de Apocalipse? Quem acha ele assustador? É assustador, sabe para quem? Para os ímpios, para os pecadores, para Satanás. Para o povo de Deus, ele é a bênção. Agora vê o 19. E se alguém tirar qualquer coisa desta palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ai daquele que tirar um tio ou um y. Ai daquele que acrescentar. Ai daquele que tirar. Por isso que nós cristãos, nós devemos andar armados, porque quando eu abrir a minha boca, quando a bispa abrir a boca dela, quando o pastor que tiver aqui abrir a boca dele e falar alguma coisa que não está aqui ou estiver distorcida, você levanta com espada e diz assim: contesto, isso aqui não está na Bíblia. Eu creio na palavra, eu creio no que está escrito. E se alguém tirar alguma coisa que está aqui, você vai junto para o inferno com ele.
É tremendo, não é? A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é pura. E eu vou contar o meu milagre para vocês. Eu conheci a igreja através dos meus pais, e eu tinha 9, 8 ou 6 anos, eu não me lembro direitinho, 6, 7, mais ou menos. E o meu pai, quando ele entrou para a igreja, ele era alcoólatra. E quando ele entrou para a igreja, ele não conseguiu, ele se batizou, mas ele não conseguiu largar a bebida. E ele era muito agressivo. Então, quando ele ia para a igreja, ele era um homem. Quando ele estava no trabalho, ele era outro homem. E em casa, ele era o homem. Minha mãe, tadinha, sofredora, 32 anos, não tinha mais dente na boca, cárcere privado. Batia nela, batia em mim, porque morria de ciúme de mim, porque eu era muito apegado à minha mãe. E aos 12 anos, lá na igreja tem um clube que chama Clube de Desbravadores. E eu entrei nesse Clube de Desbravadores. E eu me apaixonei por Jesus. Aos 12 anos eu me apaixonei por Jesus. Vocês são apaixonados por Jesus? Vocês fariam qualquer coisa por Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? A Bíblia diz assim, olha, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Cuidado para vocês não falarem mentira. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E eu amava muito a Jesus. E aos 12 anos eu me entreguei para Jesus. Sabe? Quando foi num sábado à tarde, conversando com o pastor, eles decidiram me batizar. E eu então me batizei. E eu lembro que era uma tarde de pôr do sol, e eu via em cima de uma Kombi depois. Sabe quando você sente a presença do Espírito Santo? E eu não precisava pular nem gritar, não. Era visível na natureza, nas coisas que eu via. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é um Deus racional. Nosso Deus sabe o que Ele gosta de fazer com a gente? Ele gosta de nos colocar para pensar. E muitas das vezes, quando a gente vai lá para o lado irracional, a gente não tem tempo de pensar. Nós não temos tempo de pensar. Então tem hora que Deus ele fala assim, peraí, você precisa pensar. Você deu um grande passo na sua vida. Você se entregou a mim. Agora você vai ter que me conhecer diariamente, passo a passo. E eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida. E quando eu cheguei no outro dia, eu acordei, o sol brilhava, não tinha uma nuvem no céu. Gente, era fantástico, eu tenho lembranças desse dia. E eu brincava na areia assim aos 12 anos com aqueles carrinhos, porque menino de 12 anos na minha época era menino, era criança, era jacu. Era. As meninas não tinham nem os, desculpa eu falar, os carocinhos do mamá ainda. As meninas não tinham na minha época. Aos 12, 15 anos, a minha irmã chorava, porque ela tinha 17 anos e não podia usar alguma coisa. É diferente de hoje, que os meninos de 12 anos já estão sendo pais, né? Então eu era jacuzão, e eu brincava ali de carrinho na areia, quando de repente, um dia após o meu batismo, e aí a pessoa entrou e falou assim, vai ali para mim. E eu olhei para minha mãe, a minha mãe, vai lá. Eu disse, não mãe, eu não quero ir, deixa eu ficar aqui. E ela disse, vai lá meu filho. Nós nunca desobedecemos a nossa mãe, nós somos 6 irmãos, tudo que a minha mãe falava era obedecido. E nesse dia então eu levantei e fui, e quando eu voltei, eu já não era mais o mesmo. Um dia após o meu batismo, eu sofri abuso sexual, sabe, por um tio. Cadê aquele Deus que eu me entreguei? Cadê o Deus poderoso que eu me entreguei? Cadê aquele Deus que eu amava tanto, que não pôde me proteger na hora que eu mais precisei? Cadê? Eu briguei muito com Deus. Sabe aquele amor, aquela coisa que eu tinha? Parece que uma cortina veio e fez assim. Sabe, esses abusos, eles duraram dos 12 até os 16 anos e meio. E eu me lembro que às vezes eu estava no ato do abuso ali, sabe aquela angústia? Porque eu não podia contar para o meu pai. Meu pai era alcoólatra, policial civil, e tudo dele era matar, tudo dele era bater. Eu falei, coitada da minha mãe, se eu conto um trem desse para ele, para pedir socorro, ele mata minha mãe, que ele vai falar, desgraçada.
Como que você não tem olhos para o teu filho? E eu não podia contar para minha mãe, porque ela já sofria tanto. Sabe o que é sofrer tanto? É passar fome. É um homem egoísta que saía de casa na sexta-feira e voltava só na segunda. E aí se ele pegasse um dos filhos sem chinelo e pergunta se ele dava chinelo. Sabe aquele grampinho, aquela metade de chinelo? E às vezes a gente estava quando ele estava chegando, todo mundo descalço. Quando a gente olhava para os pés, cada um com um par de um. Era muito engraçado, até a minha mãe. E aí eu não podia contar. E o mais absurdo é quando eu estava lá no ato, alguém chegava, me pegava no ato, e eu falava assim: glória a Deus, alguém vai me ajudar. E essa pessoa, ela se tornava um novo abusador. Então dos 12 aos 16 anos, eu fui abusado por várias pessoas. Sabe, eu fui abusado na escola por um professor de religião. Eu já fui abusado dentro da igreja por alguém que se dizia cantor. Eu já fui abusado, sabe, por diversas pessoas. E eu tinha um sonho de me casar. Eu era um jovem que tinha tudo para crescer bonito e belo. Eu tinha os olhos verdes, ora era azul. Eu tinha tudo para arrumar uma boa esposa. Eu só era pobre. E eu fiquei decepcionado com Deus, porque até os 16 anos eu olhava para uma garota e pensava assim: quando é que eu vou poder me aproximar de uma garota? Quando é que eu vou arrumar uma namorada? Como que eu vou viver uma vida de mentira agora? Como é que eu vou falar para ela que eu fui abusado por vários homens? E Satanás dizia assim para mim: isso aí não é para você mais não. Você só sabe viver esse estilo de vida. Acabou. Vai viver isso aí. Você só sabe fazer isso. E eu fiquei muito entristecido. Aos 13 anos eu peguei minha roupa de casa e fugi para o circo. E eu fiquei nesse circo 2 semanas, até que meus pais me encontraram. Irmãos, eu vou olhando as horas aqui, mas eu vou terminar no tempo certinho, tá? É porque a história é longa e não dá para ficar cortando. E eu fugi para esse circo. Depois meus pais me encontraram e meus pais permitiram então que eu ficasse indo aos finais de semana para o circo. E eu ficava durante a semana na escola, tinha os momentos da igreja e eu já tinha perdido o encanto por Jesus. Porque cadê aquele Deus que eu precisei aos 12 anos? Quando foi, o circo estava indo embora de vez, eu juntei minhas malas e fui embora. Aos 17 anos eu já estava morando no circo, então eu me vestia de palhaço. E era o momento mais gostoso da minha vida quando eu colocava uma máscara. Sabe por quê? Porque aí ninguém me conhecia, eu usava uma máscara. E quantos de nós hoje não usam máscaras, né? Quantos de nós hoje não sorrimos, mas o coração está lá dilacerado? Quantas vezes aqui, às vezes o pastor, a pastora está lá com algum problema chocante, mas está aqui, sorrindo, com máscara. Para a gente se sentir melhor, a gente usa máscara. E o meu momento era quando eu pintava o rosto de palhaço. E um dia nós entramos para dentro de um clube, e 3 meses nós ficamos ali, e de longe eu via um senhor me observando, porque eu acabava o circo, eu sentava lá na muretinha, e aí ele ficava me observando, aos 17 anos. E uma tarde eu sentei lá novamente, e ele veio se aproximando, e ele disse assim: rapaz, tu é muito bonito para trabalhar num circo, por que você não vem trabalhar com a gente aqui no clube? E eu vou te dar aula de natação. E aí eu falei assim: uai, bom, no circo lá no clube tem comida, lá no circo a gente não comia direito, vou ganhar um trabalho, vou ganhar um salário, ainda vou aprender a nadar. E eu aceitei. Então eu comecei a trabalhar lá. Dia de semana eu pegava 17 anos, limpava os vestiários, capinava o que tinha que capinar, e na hora do almoço ele me dava a minha marmita, eu fazia natação primeiro e depois comia. Todos os dias era assim, todos os dias. E ele foi falando comigo assim: você é jovem, estuda. E eu fui estudando. Aos 18 anos eu conheci outras pessoas de outras denominações. Então eu conheci pessoas espíritas, eu conheci pessoas assembleanas, eu conheci pessoas de outras denominações, pessoas maravilhosas. E sabe o que aconteceu? Aquele amor que eu sentia na infância, ele começou a borbulhar dentro de mim. E um belo dia eu fui para o UFMG,
fazer lá aquela prova que a gente passa para entrar na faculdade, e eu passei na UFMG em Educação Física. E eu disse que eu me tornaria o melhor educador físico do mundo. E hoje eu sou educador físico, formado. A minha vida poderia ser uma derrota. E eu falo que Deus usou aquele homem naquele momento. Começou a borbulhar. E por mais que eu conhecia a palavra, e eu sabia que os espíritas, eles tinham meias verdades nas suas verdades, não era totalmente verdade. E eu também conhecia as outras coisas das outras igrejas, e eu pensava assim: Senhor, eu vou voltar para casa, e eu vou me rebatizar. E eu voltei para a casa de Deus, voltei para a minha casa, a casa dos meus pais, e eu me rebatizei novamente. Sabe, aquelas crianças que cresceram comigo, fazendo bullying na escola, bullying na igreja, vira homem, mariquinha. Eu falava fino, eu era magrelo, era tímido, e eu tinha alguns traços. Depois do abuso eu adquiri alguns traços. Eu colocava a mão na cintura e eu ficava parecendo a Gisele Bündchen. É verdade. Eu não sabia onde colocar os braços. Você já foi adolescente, você sabe que os braços da gente na adolescência parece que vai lá debaixo do joelho, né? E eu não sabia colocar os braços, então eu cruzava os braços, eu cruzava a mão, e isso era motivo para levar tapa na orelha, bicudo do meu pai: vira homem, pá, vira homem, pá. E eu pensava dentro de mim assim: se ser homem é ser como o Senhor, eu não quero ser homem. Se ser homem é ser como tu, eu não quero ser homem. E eu não queria ser homem. A igreja, quando eu subia lá na frente para louvor, por qualquer outra coisa, aqueles engraçadinhos, criancinhas que cresceram e já eram adultos, eles gritavam assim: glu, 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 lá atrás. Sabe o glu, 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 seu peru? E era desgraçado, o negócio doía demais. Você já sentiu dor no coração? Doía muito. E eu comecei a me sentir triste. Poxa, eu voltei para os braços do Senhor, parece que o Senhor não me quer de volta, Deus não me quer de volta. E eu saí da igreja novamente. E quando eu saí da igreja, 5 meses depois, eu estava na minha primeira relação homossexual. E eu namorei 12 anos com um homem. E eu me lembro que por diversas vezes, eu me coloquei de joelho. E eu dizia: Senhor, eu não nasci assim. Senhor, eu quero ser teu. Pai, me ajuda. E tinha uma canção que eu cantava que dizia assim: ouve, Senhor, a minha prece, eu venho aqui lhe pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. E me via uma voz. Me vinha uma voz no ouvido e dizia assim: para com isso, Deus não vai te ouvir, você não vai mudar, isso não é para você. Que mulher que vai te querer? Você acha que você vai conseguir viver uma vida escondida? Ou você acha que você vai conseguir uma mulher depois de ter vivido tudo que você sabe fazer? É isso, você só sabe fazer isso. E eu fui acreditando que eu não era capaz. Eu tinha medo de me aproximar das mulheres. Eu achava lindas as mulheres, e eu tinha medo de me aproximar das mulheres. Eu falava fino, era magro, tinha jeitinho de alibite. Eu falei: quem é que vai olhar para mim? Todo mundo que olhar para mim assim: é gay, é gay. E aí eu comecei a viver a minha vida. As minhas roupas eram diferentes, e eu parei de orar, parei de cantar, parei de buscar, porque Deus não me queria mesmo. E aí eu fui viver a minha vida. Vou contar só para vocês. Eu namorei com um pastor da igreja batista, e sabe para onde ele me levava? Para o altar. E a gente cantava, e eu olhava para o céu e falava assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Servindo de pedra de tropeço para as pessoas. Sabe, eu já namorei com um padre, mas o padre tudo bem,
namorei com membros de igrejas. Só que eu me sentia culpado, porque a Bíblia ela dizia, a Bíblia não condena, gente, a gente tem que pegar, a Bíblia ela não condena, a Bíblia, Deus não condena, Deus não quer condenar ninguém, Deus não quer condenar ninguém, e tem muitas pessoas usando a Bíblia dizendo, você não vai para o céu, infeliz, você não vai para o céu, infeliz, larga essa vida de homossexualismo, larga essa vida de ladrão, larga essa vida de... Mas a gente, quando a pessoa está falando assim, o que vocês enxergam nela? O próprio Satanás, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não permita que ninguém te acuse, porque enquanto a porta da graça estiver aberta, há salvação para qualquer pecador. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e pronto. E a Bíblia dizia que os efeminados não iam para o céu. Bom, e eu me sentia tão... Eu falei, desgraçado, eu não nasci assim, caraca. Eu me entreguei para Jesus e de repente vem um aí me passa a mão e eu perdi o céu por conta disso. E eu vivi uma vida frustrada. Sabe, eu trabalhava num abrigo e eu era voluntário, e nesse abrigo chegavam as crianças que seriam para doação. E aí eu já tinha 2 anos que estava lá, e quando faz 4 anos a gente tem que sair. E nesses 2 anos, quando eu completei 2 anos, chegou 2 jovens, um de 9 meses e um de 2 aninhos. E aí eu fiquei mais 2 anos com ele, levando eles para casa. E esse menino começou, papai, 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 papai. E quando terminou meus 4 anos, eu tive que sair. Como é que deixa aquele menino lá dentro? E aí eu fui no juiz e pedi a guarda dos meninos. Aí o juiz só deu a guarda do menorzinho de 9 meses, que ele já estava com quase 2 aninhos. E aí eu aceitei então a guarda, e a minha amiga adotou o outro. E esse menino foi um perrengue, que eu falei, tristeza. E quando chegava o dia de culto na igreja, minha mãe passava a mão nele, levava para a igreja. Minha mãe passava a mão nele, só me entregava na segunda-feira. E um dia, esse rapazinho, esse menino é assim, levando ele para casa. Quando eu fui no juiz, o juiz disse assim, olha, eu vou te dar a guarda desse menino, mas você precisa ser casado ou ter uma união estável. Bom, eu não tinha uma namorada para casar, eu estava num relacionamento homossexual. Cheguei para o meu parceiro e falei assim, eu preciso casar, preciso adotar esse menino. E eu fui o primeiro casal gay de Contagem a casar e adotar um filho. Primeiro casal gay de Contagem a casar e adotar um filho. Loucura. E um dia, esse menino já com 6, 7 aninhos para 8, ele chegou para mim e falou assim, papai, a vovó, ela leu para mim lá na Bíblia que os homossexuais não vão para o céu. O que eu vou fazer no céu sem o Senhor? Teu coração rasgou aí? Imagina o meu. E eu disse, filho, tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E esse jovem, ele cresceu nas coisas de Deus, me incentivando, sabe? E muitas das vezes eu terminava uma relação, entrava em outra, e a hora que ele começava a chamar o outro de papai, eu já estava em outra relação, e quando ele começava a chamar o outro de papai, eu já pulava para outra relação. Era incontrolável, esse desejo era incontrolável, era sexo, era carnal, era incontrolável, é incontrolável, é perversão, pura perversão. Existe sim, eu tive relacionamentos de 5, 6 anos, 7 anos, 12 anos, mas eu fui traído em todos eles, porque a pessoa que estava comigo, ela não conseguia manter um relacionamento fiel, e eu também passei a não acreditar nisso e comecei a ser infiel. E passaram-se muitos anos e muitas relações, e eu comecei a me envolver com o LGBT. E eu comecei a levantar bandeira em Belo Horizonte de que Deus nos ama do jeito que somos. Ele é obrigado. Eu não nasci assim, eu me batizei, me entreguei, Ele deixou de ser assim. Ele me entregou na mão desses homens que me abusaram. Ele é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou. Eu comecei a ir para São Paulo e balançar essa bandeira de ideologia de gênero, dizendo que você pode ser o que você quiser. A criancinha pode decidir sim ser o que ela quiser. Engano de Satanás.
Porque um pai tem a obrigação de cuidar dos filhos de 1 a 7 anos, sem ao menos mandar para a escola. Porque quem educa os filhos é os pais, não é a escola. O caráter do filho é formado pelos pais. E os pais estão entregando os filhos para a escola, para que eles escolham lá o que eles querem ser. Pinta, minha filha, pinta o que você quer ser. Vai lá vestir o sapatinho do papai. O papai vê a menininha vestindo o sapatinho do papai, e o filho da mãe preguiçoso, barrigudo, tem preguiça de rolar no chão com ela, de dizer: não, filhinha, vamos brincar de bonequinha. Você tem que brincar. O menino começa a vestir o saltinho da mamãe na sala lá, e a mamãe não percebe que Satanás já está querendo tomá-lo, esses desejos e tudo. Olha, a minha vida era vazia, eu sentia falta de Jesus, mas eu não tinha como voltar. E um dia eu conheci, aos 39 anos, eu conheci um rapaz, 39 anos, 39 anos, demorei 39 anos, e eu dizia assim para mim, quando eu tinha 22, 23, eu dizia assim: eu só quero ser homossexual, só quero ser gay até os 39, até os 40, eu brincava com a minha vida, porque eu não quero ser maricona velha. Pô, gente, é um desespero, um gay velho é um desespero, é solitário, é maltratado, não encontra ninguém, não encontra amor, tem que pagar. Satanás, ele nos humilha. Satanás, ele brinca, ele nos oferece os prazeres do mundo inteiro, e no final ele nos destrói, ele nos humilha. Satanás nos humilha, sabe? De repente você quer levar uma vida, mas a gente não consegue. É só Deus que traça os planos para a gente, mas nós precisamos ser obedientes. É difícil obedecer, é difícil a gente amar o próximo, é difícil obedecer, é difícil amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje nós estamos tanto entretenimento, celular, é computador, é não sei o que. E aí você fala assim: ah, coloquei a Bíblia no celular, eu tenho. Poxa, mas aí você abre, lê um versículo, e à noite você abre um filme pornográfico, misturando o santo com o profano. Há uma condenação muito grande para esses que fazem isso, misturar o santo com o profano. Sabe, meus amados, eu conheci esse jovem, um rapaz, ele era policial civil, e ele trabalhava com genética, com venenos, ele era perito criminal, e nós começamos a sair então 30 dias direto, comendo pizza, conversando, e eu conheci ele numa balada gay. Só que nós ficamos 30 dias como amigos, sem se tocar, sem falar em relação, e nós ficamos muito amigos, e eu fui tomando ali uma afeição por ele. E um dia ele chegou para mim e disse assim: Cris, eu preciso te dizer alguma coisa. E eu: diga. Ele: Cris, eu te amo. E eu balancei a cabeça assim: eu acho que eu também te amo. É fácil amar no meio gay, sabe? Com 2 semanas de namoro você já: estou amando. O negócio não dura nem 15 dias, porque o filho da mãe arrumou outra pessoa. E aí aquele amor que você sentia, cadê? Cadê aquela fidelidade? E aí ele dizia: mas eu preciso te dizer algo. E começou a chorar. E começou a chorar. E eu dizia: cara, o que esse cara vai me dizer agora? E eu ficava imaginando as possíveis coisas. Ele dizia: eu te amo. Eu falei: você já falou isso aí, vai logo para aquela coisa. E ele disse assim: eu sou soro positivo. Bom, a gente não tinha tido nada. Eu enchi o nariz porque eu tinha outros amigos que não eram soro positivos e namoravam com pessoas soro positivo e que eram tranquilos. Eu enchi o peito e falei assim: rapaz, você está chorando por conta disso? Nós estamos no século 21. Para com isso, rapaz. Eu tentei animá-lo. E quando foi na segunda-feira, nós fomos ao médico, e o médico disse para mim assim: Cristiano, ele é portador, ele não é transmissor. A carga viral dele não se detecta em exame. Ele é um cara fino, não come carne, cuida da saúde, ele malha, faz as coisas. Então não se preocupe, com toda a precaução, vocês vão viver uma vida bacana. E eu fui embora para casa depois da segunda-feira, sem dar ao menos o primeiro beijo, sem tocar. E eu cheguei em casa, eu ajoelhei assim, eu briguei com Deus. E eu dizia para Deus assim: a que ponto, Senhor, o Senhor permitiu que eu chegasse? A que ponto o Senhor permitiu que eu chegasse? Mas eu não enxerguei
que durante a minha vida inteira eu poderia ter passado por isso sem que Deus me alertasse. Ainda bem que esse rapaz me falou, ainda bem que ele me contou, ainda bem que ele foi sincero. Mas tem pessoas que não são sinceras. E nós começamos então uma relação. E sabe, quando eu ia para a casa dele, eu chorei muito nesse dia que eu briguei com Deus. Eu falei, por que, Senhor? Eu entrei em depressão. E eu me lembro que na quarta-feira ele foi lá para casa. E quando ele chegou, eu estava com dor de ouvido. Era uma dor insuportável, melava sangue, dava mau cheiro. E aí de manhã cedinho ele foi embora. Não deu para ter nada. No máximo nós demos um selinho ali. Quando foi no sábado, eu fui para a casa dele. E quando chegou lá, eu estava numa gripe insuportável. Uma gripe insuportável. Meu corpo doía dos pés à cabeça. E eu voltei para casa. Quando foi no domingo, eu fui para lá. Gente, não tinha condições. Eu tinha dor de barriga, eu tinha dor de ouvido, a garganta inflamada, mau hálito. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu liguei a minha TV. Estava passando TV Novo Tempo e um pastor estava pregando. E esse pastor dizia assim: é você mesmo. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode transformar a tua vida. Jesus pode te tirar da onde você está. Vem aqui que eu quero orar por você. Levanta daí, vem aqui que eu quero orar por você. Só que quanto mais ele me chamava, eu colocava o travesseiro na cabeça, eu virava para um lado, eu colocava da outra, puxava a cabeça e dizia assim: é com você que eu estou falando, levanta que eu quero orar por você. E eu cedi. Enquanto ele orava, eu punha a mão na TV. Enquanto ele orava, eu chorava, eu adormeci. E eu acordei no outro dia. Quando eu acordei, havia um livrinho na minha cama, e eu levei esse livrinho para trabalhar, e eu comecei esse livro. Esse livro foi me enchendo de esperança, porque ele chamava Esperança. E esse livro foi me enchendo de esperança, E esse livro tinha algumas passagens da Bíblia, e eu comecei então a levar uma Bíblia e comecei a ler. E esse livro trazia muitas esperanças, e uma das esperanças estava lá no livro de Isaías 43. Olha lá no livro de Isaías 43, no versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Olha o que diz lá, meu irmão. Amém? Acharam? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim dos teus pecados não me lembro mais. E mais adiante no 44, 20. 44, peraí que não é 20, é 22. Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e dos teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim que eu te remi. Deus me chamava. E sabe, eu amava Jesus, queria me entregar. Já estava acontecendo algo em minha vida muito gostoso, eu sentia, mas eu tinha medo. Eu falei 39 anos. Eu nunca vi ninguém falar que era gay e saiu dessa vida. Eu nunca vi ninguém falar que era gay e conseguiu sair dessa vida. Todos que tentaram, voltaram. E eu estava vendo que alguma coisa de bom estava acontecendo em mim, eu não sabia o que era. E eu comecei então a ler a Bíblia e continuar lendo a Bíblia. Porque a palavra do Senhor diz que a Bíblia é para correção, para educação na justiça e para o ensino. Deus estava me corrigindo. E Ele queria me levar para a educação na justiça. Mas primeiro Ele estava me repreendendo. Eu precisava reconhecer que eu era pecador. O Espírito Santo hoje foi nos concedido. Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe que o juízo de Deus para os ímpios é o fogo de enxofre preparado para o diabo e seus anjos. E a justiça e o juízo de Deus para os salvos é morar com Ele durante 1000 anos no céu e depois permanente na terra santa. É isso que Deus quer da nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cheguei em casa e eu fiquei por 2 meses e meio indo para a casa desse rapaz, e ele passava a mão em mim, quando ele passava a mão, meu corpo arrepiava.
Quando ele beijava o meu pescoço, o meu corpo arrepiava. E eu comecei a sentir nojo. Eu comecei a sentir náusea. Mas eu não podia, eu não sabia como terminar a relação. E um dia eu cheguei em casa, era mais ou menos 8 horas da noite, e a TV abriu novamente. Era TV Novo Tempo. Não esquece o nome, TV Novo Tempo. E esse pastor que entrou, ele dizia assim: existem crianças que nascem com tendências homossexuais. Crianças que nascem com tendências homossexuais. Mas contudo, para essas crianças há uma solução: o batismo. Há uma solução para essas pessoas: o batismo. E aí como assim, gente? Senhor, aos 12 anos de idade eu me batizei, e a primeira coisa que me aconteceu após o meu batismo é ser abusado por várias pessoas. Como que é o batismo? E esse pastor continuou: existem crianças que são abusadas na infância, sofrem muito, mas contudo há uma solução: o batismo. Mais uma vez eu fiquei curioso: como assim? Aos 18 anos eu voltei para a casa de Deus, e eu me garanto que eu voltei por medo de perder a salvação. Aos 18 anos eu voltei para a igreja com medo de perder a salvação. Mas eu disse para Deus: eu voltei, e a tua igreja me pôs para fora. E ele dizia assim: mas existem pessoas que depois de casado, depois de adulto, por prazeres infanos, decidem esse estilo de vida por puro prazer. Decidem, escolhem essa vida por prazer, se tornam bissexuais. Essas pessoas, existe uma solução para elas também: o batismo. E aí quando ele disse assim, eu falei assim: ué, peraí, existe uma solução para aqueles que escolhem. O pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha. A tentação vem pelo diabo, mas nós decidimos pecar ou não. O diabo, ele pode nos tentar, mas a decisão de cair é tua. Aos 12 anos, quando eu fui abusado, a escolha foi minha de não contar para ninguém. A escolha foi minha de sofrer em lugar da minha mãe. A escolha foi minha de privar o meu abusadores da ira do meu pai. A escolha foi minha. Eu escolhi não contar. E aos 18 anos eu escolhi sair da igreja. A igreja me tentou me colocar para fora, me humilhou, mas a decisão de sair foi minha. Eu escolhi sair. Então eu não posso culpar ninguém. A escolha foi minha. Eu decidi sair. E agora Deus estava me dando mais uma chance de fazer a minha escolha. E naquele momento eu decidi me batizar novamente. E eu disse para Deus assim: Senhor, eu estou gostando de tudo isso que está me acontecendo. Eu estou gostando, Senhor, porque eu estou me sentindo bem. Eu já não me sinto mais a pessoa que eu era. Mas se o Senhor, que é Deus, for fazer alguma coisa na minha vida, faça por completo. Porque se o Senhor deixar um traço da vida que eu vivia, eu não quero. Se ficar um traço da vida que eu vivia, Senhor, eu não quero. Porque eu quero ser liberto por completo. 39 anos de homossexualismo. Uma vida depravada, de pampulha, sair com jogadores de futebol, sair com homens casados, casar, adotar um filho. 39 anos. E de repente, algo começou a mudar em mim. E eu comecei então a viver ainda a relação. Deu 3 meses. O rapaz já não estava aguentando mais. Só ficava no selinho, beijando o pescoço, eu arrepiava, ele achava que era aquelas coisas que tem quando namora, mas era asco. Era nojo. E um dia, a minha amiga me ligou e disse assim: Cris, é meu aniversário. Você pode vir direto que o seu parceiro está aqui. Vocês sabem que eu não contei, mas eu sou surdo. Eu tenho 40% de audição perdida, ou eu tinha.
40% da audição perdida. A minha voz era fina e eu falava, sabe como? Assim, ó. E aí, menino? Gente, eu falava assim. Eu me olhava no espelho e a minha imagem não condizia com a minha voz, ou eu não conseguia me enxergar. Você sabe o que é noção? Eu estava totalmente perdido. Eu não me enxergava numa sociedade inteira. E quando eu cheguei lá, eu lia muito bem os lábios. Eu sei muito bem quando a pessoa fala lá de longe, quando ela gesticula, eu consigo entender o que ela está falando. E quando eu cheguei, ele estava conversando com ela lá no fundão. E aí eu vi falando assim: 3 meses, nada, nós estamos igual o irmão. E aí eu vi ela dizendo assim: olha, pega teu namorado, leva para tua casa e resolve isso. E sabe, e ele pegou no meu braço e disse assim: vamos para casa que eu quero conversar com você. Só que eu estava de carro. E sabe o que havia acontecido um dia antes? Um dia antes de eu estar lá vendo ele falar, eu havia pedido a Deus que se ele fizesse algo na minha vida, ele fizesse por completo. Por completo. E eu fiz um pacto com Deus. Eu disse: Senhor, eu estou gostando de tudo isso que está me acontecendo. Então a partir de hoje eu vou ser dizimista. A partir de hoje eu vou voltar para a tua igreja. A partir de hoje eu vou parar de beber. Eu vou parar de fumar. Eu nunca usei drogas. E eu queria beber igual meu pai. Mas sabe que eu saía com meus amigos? Na hora de tomar cerveja, aquelas coisas, eu só conseguia beber 2 copos. Mas na hora de dividir a conta eu pagava metade. Era muito ruim. E eu tinha uma amiga que fumava. Se ela sabia disso, ela me mata. E quando o namorado dela aparecia, ela jogava o cigarro na minha mão. E aí eu ficava lá brincando que estava fumando, porque ele não podia ver ela fumando. Mas o filho da mãe beijava ela e não sentia o gosto de cigarro. Ele fingia que para beber, porque ela era bonitona, era gostosona. Agora ela morria de medo e tacava o cigarro na minha mão. E muitas das vezes eu comprava um maço de cigarro. E quando chegava no meio do caminho de ir embora, eu fazia assim, jogava fora. Quanto dinheiro perdido, gente, quanto dinheiro perdido. E eu fui dizendo para Deus tudo que eu largaria. Eu vou largar assim. Eu vou voltar para a igreja com meu filho. Eu vou guardar os teus mandamentos. Eu vou estudar a tua Bíblia. Eu vou colocar minha vida diante de ti. Eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou fazer isso, mas tem 2 coisas que eu não posso fazer. A primeira coisa que eu não posso fazer é terminar a relação a qual eu estava. É um inferno terminar a relação, principalmente homossexual. É um inferno terminar uma relação. Muitas das vezes a gente termina por telefone para não ter tanto desgaste. Porque é uma choradeira que você acaba voltando toda hora. Você vai para terminar e acaba voltando. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso até momento, até hétero, né? E aí, eu falei para Deus isso aí. E eu adormeci. Sabe, eu adormeci. Quando foi 3 horas da manhã, eu ouvi uma voz que dizia assim: prepara, Jesus está voltando. Olhei para um lado, acordei assustado, olhei para o outro, não tinha aberto, não tinha nada. Eu falei: é sonho. Voltei a dormir. Um tempo depois, a mesma voz voltou e dizia assim: prepara, Jesus está voltando. Mas era uma voz suave, era uma voz mansa, e dizia: prepara, Jesus está voltando. E eu acordei de manhã, eu acordei às 3 da manhã e liguei para minha mãe e disse assim: mãe, uma voz dizendo no meu ouvido: prepara, Jesus está voltando. E a minha mãe parece que dava pulo de cambalhota. Você tinha que ver, ela pulava e ela gritava: glória a Deus, Deus ouviu minhas orações, glória a Deus. E ela gritava assim: por 27 anos eu orei no mesmo horário. Você sabe o que é uma mãe orar 27 anos, 3 horas da manhã por um filho? Por 27 anos eu clamei e orei, e Deus ouviu as preces dela. E aí quando meu parceiro saiu da casa daquela menina, que ele foi guiando o carro dela, eu fui com o meu carro atrás. E aí eu clamava a Deus e dizia assim: Senhor, 3 meses já, será que é agora? Será que é agora que o Senhor vai terminar a relação a qual eu pedi que eu não conseguia fazer? E quando chegou na casa dele, ele sentou no sofá, eu sentei do lado. Ele foi lá dentro, vestiu uma camisa polo, camisa grossa. Sabe as camisas polo grossa? Ele sentou do meu lado com uma camisa polo. E aí eu fiquei calado uns 20 minutinhos, ele também, e o Espírito Santo falava assim: fala. E eu ficava ali trincando os dentes, e o Espírito Santo ficava assim: fala. E eu
meio tímido, disse assim: eu estou indo à igreja. E ele respondia: eu sei. E eu dizia: eu estou indo à igreja. E ele dizia: eu sei. E eu enchi o peito, virei para ele, olhei para ele e disse assim: eu estou indo à igreja, eu não tenho mais necessidade de estar com você. E esse menino levantou, pegou a camisa assim: eu não posso com esse Deus que me persegue. Você sabe que é uma pessoa que falava baixo, manso, fazia uma voz estranha e conseguia rasgar uma blusa polo no corpo? Blusa polo é um tecido forte. E eu tentei segurar e ele me jogou no chão. Quando ele me jogou no chão, eu caí no choro. Eu falei: pronto, esse cara policial civil, veneno, correu para o quarto, eu vou morrer. Estava uma onda de namorado matar namorado. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia, não me deixe perder a salvação. Senhor, se chegou a minha hora, não me deixe perder a salvação. Por favor, Senhor, eu não quero perder a salvação. E o meu medo é que ele saísse de lá armado. E ele realmente voltou armado. Ele voltou com a Bíblia na mão. Ele voltou com a Bíblia na mão e ele dizia assim: ele dizia assim: eu não posso com esse Deus que me persegue, mas eu posso acabar com a palavra dele. E começou a torcer. E quando ele começou a torcer a Bíblia, eu estava no chão e eu levantei num pulo e segurei ele assim. E ele ficou sem movimento e eu disse assim: ei, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso de ajuda. Aí ele fez assim, ó. Ele acalmou. E aí ele abriu a Bíblia e ele disse assim: Deus não faz acepção de pessoas. Deus é amor. Enquanto ele ia citando os versos da Bíblia, os meus olhos se abriram e Satanás estava do lado dele. E tudo que Satanás balbuciava, porque você sabe que Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. E ele estava balbuciando e ele falando. E vocês acham que Satanás tem chifre, rabo e cauda? Pois o homem é lindo. Satanás é um ser lindo. O mundo tem pintado ele de rabo e chifre, feito piadinha, e ele ama. Ele ama, porque ele se transforma em anjo de luz para habitar no nosso meio. E é possível que no nosso meio esteja um aqui me escutando, mas ele não tem nem poder para abrir a boca, porque o sangue de Jesus é maior. E nesse momento eu espero que ele tenha sido humilhado, porque aqui em nosso meio nós temos pessoas que precisam de transformação, pessoas que precisam crer no poder de Jesus. A nossa fé precisa crescer todos os dias. Deus é capaz de nos tirar da mentira. Se você é um mentiroso e não consegue parar de falar mentira, se você é fofoqueiro e não para de falar fofoca, se você não para de falar do teu vizinho, do teu irmão, se você não olha com amor para o teu irmão, se todo olhar seu é para julgamento das pessoas, tem alguma coisa errada. Deus quer te mudar, sabe? Talvez você tenha vivido a mesma história que eu, e Jesus está falando para você assim: ah, meu filho, há solução, há solução. Sabe, enquanto ele lia, eu via Satanás balbuciando e eu me arrepiei dos pés à cabeça e corri para o quarto, tranquei a porta e fiquei lá uns 20 minutos. A porta não tinha chave, senão tinha trancado. E eu adormeci, e ele veio atrás de mim e dizia assim: fala desse Deus para mim. Eu não. Fala desse Deus para mim. Eu disse: não, eu não vou falar do meu Deus para você, que você vai começar a rasgar roupa, rasgar camisa. Eu não estou acostumado com barraco, eu não gosto de confusão. Ele fala desse Deus para mim. E aí eu disse para ele: eu conheci um Deus que mudou a minha vida, um Deus que está mudando a minha história. Eu conheci um Deus criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Esse Deus transformou a minha vida e Ele quer transformar a sua também. E quando eu falei a sua também, ele começou a dar gargalhada, mas é gargalhada infernal. Esse Deus, ele dizia para mim: olha quanta morte no mundo, aonde está Deus? Olha quanta fome no mundo, aonde está Deus? Olha, você já tentou sair disso 3 vezes, você já tentou sair disso 3 vezes, aonde está Deus?
fiquei muito irado quando ele ficou fazendo isso com Deus, e eu olhei para ele, apontei meu dedo e falei assim: o teu Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. O teu Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. Os teus deuses é que causam desgraça, é que causa fome, destruição. É o teu Deus que fazia eu sentir prazer no sorriso das pessoas e achar interessante. Quando eu olhava o ombro de um homem, eu sentia tesão, porque você induzia eu sentir. Eu não podia ver uma canela, porque você me seduzia. Mas o meu Deus, Ele não é culpado dessas coisas, porque você é o pai da mentira, você é o enganador. Só que eu adormeci, e eu tenho alguns flashes dele em pé do lado da cama, e ele dizia que era dia de Shiva, de Ogum, sei lá o que ele falava. E quando eu acordei de manhã, eu vesti meu sapato lá, e eu fui lá na porta. Quando eu meti a mão na maçaneta, ele veio todo enrolado no lençol, humildemente, e dizia para mim assim: você tem certeza? E eu fiz assim, e ele me dizia assim: o teu copo está cheio de espuma. Já viu quando você coloca um Coca-Cola, um trem que enche de espuma? Ele dizia para mim: seu copo está cheio de espuma, essa espuma vai baixar e você vai voltar para mim. Essa empolgação que você está por Jesus vai passar. Você já viu que a gente conhece Jesus, a gente se batiza 6, 3 meses, a gente está no fervor danado. Daqui a pouquinho você: hoje eu não vou não, vou ali comer uma pizza com os meninos. Daqui a pouquinho você está dentro do pagode, dentro de uma boate, dentro do negócio. E é isso que Satanás faz. E eu dizia para ele: não, eu não quero mais. E aí eu fechei a porta. Gente, lá tem 4 andares, escada e elevador. Quando eu olhei para mim, eu estava na porta do meu carro. Eu não consigo lembrar se eu desci de escada ou se eu fui de elevador, mas eu consigo lembrar que eu fui até em casa dando glórias a Deus, porque a primeira coisa ele havia feito. Deus terminou a relação a qual eu estava. E eu então fui trabalhando. Eu creio na Bíblia plenamente, e eu creio que a Bíblia diz que Deus ainda tem as suas ovelhas. Os verdadeiros adoradores estão espalhados dentre essas 40 mil religiões. Existe um povo fiel, mais fiel do que aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não é possível para o homem guardar os 10 mandamentos de Deus. O homem não consegue guardar os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos do Senhor, Ele não nos salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Para a gente conseguir guardar a lei de Deus, é preciso que o Espírito Santo coloque em nós esse poder. Satanás, ele foi expulso do céu por conta de não obedecer à lei de Deus, porque ele dizia em seu coração, e para os anjos que com ele nos acompanharam, sabe o que ele dizia? Nós somos seres santos, e por ser santos nós não precisamos guardar a lei de Deus. A mesma lei que nos rege hoje, os 10 mandamentos, é a lei que rege o céu. Tanto é que tudo que houve aqui no princípio é cópia das coisas que tem no céu, declarado pela Bíblia. E Satanás, ele dizia: nós somos santos, e por ser santos nós não precisamos obedecer à lei. E o complô dele com Deus foi por conta dessas coisas. E hoje Satanás entra no meio dessas igrejas, de nossas igrejas, da nossa vida, dizendo: você é salvo pela graça, e não precisa da lei para te salvar. Mais um engano de Satanás. Nós somos salvos pela graça, mas devemos ser obedientes à lei de Deus, porque ela é o caráter de Cristo. A lei é o caráter de Jesus. Nós vivemos pela graça, porque Jesus nos salvou por preço de sangue, mas há um preço: obediência. Deus pede obediência, e Satanás tem enganado toda uma geração dizendo que você é salvo pela graça. Você não precisa de obedecer. Você pode ser o que quiser, que no final Deus vai te salvar. Você pode ser o que quiser, que no final você vai ter uma chance. É mentira.
porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Não há um justo sequer, nem um justo. O único intercessor, mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Um pastor não pode mediar, o padre não pode intermediar, um irmão do teu lado não pode nada. É Jesus Cristo e você. Nós podemos orar sim por vocês, mas essa questão é com o Espírito Santo, é com Deus. O que nós devemos fazer é voltar os olhos para a palavra e não deixar que Satanás nos engane, porque ele me disse lá: 3 meses e você vai voltar para mim. E eu fui embora para casa, e eu me batizei de novo. E sabe, eu era paralítico, porque eu só andava por caminhos errantes. 39 anos perdido, tentando achar Jesus, mas eu estava perdido. Vivi deliberadamente paralítico. As pessoas me levavam, eu era tímido, eu não conversava, eu achava graça de tudo, achava graça dos palavrões, das conversas bestas. Vazio, eu me sentia vazio. É um vazio que nada preenche. Eu era cego, mas eu posso ver o caminho de Cristo. E por 3 anos e 4 meses eu tenho andado no que Cristo me colocou. Eu tenho saído de igreja em igreja, testemunhando. E vocês acham que é fácil para mim falar do meu passado? É fácil contar a minha história, dizer que eu fui abusado por vários homens, que eu vivi aí pegando de composta? Não é fácil para mim contar a minha história, delatar a minha família. Eu apareci na TV Novo Tempo dando o meu testemunho. E quando eu me batizei, eu disse para minha mãe assim: mãe, eu vou pegar a minha mala, eu vou pegar o meu filho e vou para uma cidade pequena, e eu vou morar lá com meu filho, ninguém me conhece, eu vou começar a ter uma nova vida. De repente o Espírito Santo falou comigo assim: lembra da história dos 10 leprosos? Curei os 10. Eu curei 10. Só um voltou. Você sabe que o número, escutem, o número de ex-gays é maior do que o número de gays hoje. O número de ex-gays é maior do que o número de gays. Poucos testemunham. Eu tenho amigos que foram travestis, que hoje cantam, têm família, é pai, mas não conseguem testemunhar. É uma vergonha para eles testemunhar. Eu tenho 6 amigos batizados depois da minha conversão. Esses 6, 4 testemunham. E a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente ajuda essas pessoas, tanto lésbicas quanto gays, a se encontrar. Não há julgamento, porque lá a gente ouve: eu caí. E a gente fala assim: meu irmão, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E a gente vai dando para eles força. No grupo tem psicólogo, no grupo tem ajuda especial, tem um mentor que vai te auxiliar. E Deus tem transformado vidas. Nós temos um caso do Robson, que ele é totalmente afeminado, e hoje, 1 ano de grupo, esse rapaz está com a voz diferente. Gente, Deus pode mudar a vida de qualquer ser humano. Olhem para mim, eu era paralítico, eu era cego e era surdo. Eu tenho 19 composições e eu não tinha voz, e hoje eu canto. Eu não cantei aqui porque eu não trouxe meu caderno, eu morro de medo de errar. Está tarde, e vocês estão aqui segurados pelo Espírito Santo. O meu filho se batizou comigo. O meu filho é uma bênção na igreja. Eu tive a oportunidade de levar o filho da bispa lá para um encontro nosso, onde ele passou comendo carne de cachorro. Mentira, cadê ele? Ele comeu carne vegetariana, que é o glúten, ia dizer que era carne de cachorro, comida saudável. Nós precisamos cuidar da alimentação. Satanás tem corrompido a alimentação para que você fique embotado e burro, e não compreenda as coisas de Deus. Deus é 100% espírito, e nós somos 100% carnais. Neste momento, presta atenção, neste momento todos nós estamos espirituais. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento todos nós estamos espirituais. Glória a Deus. Mas quando nós saímos dali para fora, o nosso lado carnal vai falar. E você vai ter desejo de buscar um homem,
Você vai ter desejo de fumar um cigarro, de correr para o boteco, beber uma bebida. O teu lado carnal, Satanás vai puxá-lo com atrações. Nós estamos espirituais. Eu vou pedir a moça para soltar aquela música, Nas Mãos do Oleiro. Eu sei que já está tarde, mas escutem. Deus fala assim: olha, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureceis o vosso coração. Aceite o chamado de Jesus. Se você aceitar o chamado de Jesus, enquanto essa música estiver tocando, você não precisa vir pulando, rodopiando, nem gritando. O nosso Deus não é surdo para que não possa nos ouvir. Ele escuta. Ele escuta você orando em voz baixa. Se essa música te tocar, levanta do teu lugar e vem aqui no altar do Senhor. Porque Deus tem algo para você. Pode ser que hoje você venha e ainda continue sentindo. Porque Deus, Ele muda a vida de quem Ele quer, para a glória dEle. E não é porque Ele não quer mudar a tua vida não, é porque Ele vai te usar mais à frente. Sabe, hoje Ele transformou a minha vida para eu alcançar pessoas, mas Ele vai usar a tua para alcançar daqui 3 anos alguém. Então Ele vai permitir que você se afunde, que você conheça a vida que você está vivendo. Jesus quer mudar a tua história hoje. E se você quer ser um verdadeiro adorador, se você aceita a palavra de Deus na tua vida, enquanto essa música estiver passando, vem aqui à frente e eu vou orar por você. Escutem a música, sentem a presença de Deus. Deus quer falar com você. Podem ficar de pé. Se tiver a letra, cante. Eu sou pó. Nós somos pó.